Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria fazer um review sobre esse equipamento, que é um contador Geiger com dosímetro. É um medidor para radiação ionizante, certo? Ele vem aqui nessa caixinha e tal, manualzinho, o cabo para carregamento, conector do tipo C e o equipamento. É um equipamento bem pequeno, bem bonitinho, laranjinha, certo? O modelo dele tem um manualzinho, né? É o tipo HFS20 da Mufasa, acho que é isso, né? Ele chegou recentemente para mim, da China, e eu utilizo ele em algumas calibrações e medições de sensores que têm isótopo radioativo, né? Sensores de nível, sensor de densidade, certo? Que os isótopos radioativos, né, durante a manutenção ou ajuste e calibração tem que utilizar um dosímetro e um contador para saber a dose que está recebendo ou quanto a gente está exposta ou não à radiação. Bem, falando um pouco da história, né, o estudo da radioatividade teve início com o alemão Wilhelm Röntgen em 1895, quando ele investigava um efeito de luminescência em uma placa quando uma ampola de Crookes, né, era acionada, né? E posteriormente ele acabou, né, essa radiação na época ele não tinha uma explicação, a radiação ainda não explicada, ele chamou de radiação X, né, os nossos raios X. Depois, posteriormente, ele conseguiu fazer a primeira radiografia, e isso teve e tem até hoje inúmeras aplicações na medicina e em outras áreas. Daí, posteriormente, continuando os trabalhos, o Antoine Henri Becquerel, né, ele percebeu em 1898 que algumas marcações feitas em filme fotográfico por amostras de sal de urânio. Então ele encontrou alguns elementos naturais que emitiam radioatividade. E posteriormente, assim, mais conhecido é o casal Curie, principalmente a Madame Marie Curie, que cunharam o termo radioatividade e descobriram dois elementos: o polônio, em homenagem à terra natal, né, da Marie Curie, ela é polonesa, e o rádio, né, o elemento rádio, acho que foi o primeiro ainda que o polônio descoberto. Então, daí basicamente a gente tem dois tipos de radiação. Esse equipamento para medição de radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? Aquela que consegue remover elétrons dos átomos, certo? Radiações não ionizantes são aquelas que têm uma energia inferior a 10 eletronvolts, portanto não tem essa capacidade. Um exemplo delas é o micro-ondas que a gente tem em casa, as ondas de rádio, o 5G, o Wi-Fi, entre outras, né? O infravermelho, certo? E daí temos as radiações ionizantes, entre elas o raio-x, né, que a gente já comentou, as radiações ultravioletas, né, a fonte mais comum de ultravioleta é o Sol, né, por isso que o Sol a gente tem que se proteger, é um grande causador de câncer de pele, então utilize protetor, importante. Lâmpadas, as lâmpadas fluorescentes, algumas têm uma emissividade ultravioleta, lógico, muito inferior à do Sol, mas ainda emitem, né? As lâmpadas negras, né, também são basicamente ultravioletas. E daí temos as radiações particulares, né, que são partículas mesmo, que é o caso do decaimento alfa e da beta. Alfa é um decaimento de 2 prótons e 2 nêutrons, certo?
ela viaja a 10% da velocidade da luz e tem uma baixíssima penetração, não consegue atravessar uma folha de papel. Que também é uma das mais comuns. Tipo beta, decaimento tipo beta, é de 1 elétron e já atinge 90% da velocidade da luz. E tem uma penetração intermediária, já consegue atravessar a pele humana e algumas coisas. Às vezes a roupa humana, a roupa comum não consegue, mas a pele já consegue penetrar um pouco. E a mais energética, que é a gama, a energia eletromagnética, ela vem do decaimento alfa e beta e tem uma altíssima penetração, viaja à velocidade da luz, certo? E, como disse, é a mais energética de todos, precisa de blocos de chumbo, de aço para poder parar ela. Não para, pode viajar milhares de metros sem problema. Bom, dos elementos radioativos naturais assim mais comuns, né, que a gente conhece, não seria comum, mas que a gente conhece, a gente tem o urânio 235, o estrôncio 90, o cobalto 60, né, o cobalto 60 é utilizado em alguns radiofarmacos, tem o rádio 225, né, 225, o potássio 40. O potássio 40 é presente, por exemplo, na banana. A banana é relativamente radioativa, muito pouco, mas é. O americio 241, o estrôncio 90, o tório 90 e o césio 137. O césio 137 teve aquele acidente lá em Goiânia e por causa de uma clínica de radioterapia, deixou o equipamento lá e o pessoal acabou abrindo a cápsula onde tinha o césio 137 e acabou sendo exposto a esse radioisótopo. Então, um acidente aí bem conhecido aqui no Brasil. Bem, vamos falar um pouco sobre o medidor, né? Ele é um detector de radiação ionizante. Ele utiliza um tubo Geiger-Miller, que fica mais ou menos nessa posição aqui, e também dosímetro, então ele vai mostrar a dose recebida, a radiação ambiente em torno de 0,1 microsievert, certo? Ele é bem completinho, ele tem um menuzinho aqui, medição, um quadro, você pode colocar um tempo de delay, um atraso e um tempo de medição, né? Então você pode, por exemplo, deixar medindo, quero deixar medindo por 1 hora ali naquele ambiente, você determina, certo? Tem as gravações, você pode pedir para gravar, certo? Por um período, você vê, teve um pico em tal momento de radiação, em tal momento teve uma exposição um pouco maior, dentro de 1 hora, dentro de um dia. Aqui você pode deletar os dados, né, histórico, e também pode ajustar o fator de calibração aqui, né? Se tiver uma fonte radioativa para calibração, você pode fazer a calibração dele nesse método. É muito interessante. Os alarmes, está configurado aqui um alarme para 1 microsievert por hora, que é o limite público, né? E uma dose total de 100 microsievert, né? Um padrão da ICRP 2007, né? Pessoas comuns, o limite aceitável é de 0,52 microsievert, né, por hora. Já alguns profissionais da área na ordem de 10 microsievert por hora, né? Você pode ajustar aqui esses limites. A unidade, a gente pode escolher entre microsievert e microgray, depende de qual que é o interesse, ou a linguagem inglês-chinês. O áudio, volume do alarme, o alarme de tempo, né, o disparo lá, o alarme do timer, e esse particle sounds aqui, que é o som das partículas, que é quando
o sensor é atingido por algum tipo de partícula, né, ou radiação X ou gama. O relógio, para poder ter uma referência de hora, dia e hora. E o sleep, né, quanto tempo a tela vai se apagar, para economia de energia, o brilho da tela e o autodesligamento. O autodesligamento está desabilitado, ele vai continuar permanentemente ligado. E volta em medição aqui. Vou iniciar a gravação. Se apertar o centro, desliga. Como eu disse, tem a radiação ambiente, a radiação de background, em torno de 0,1 microsievert, certo? Eu tenho um eletrodo aqui que ele possui 2% de tório. Tório é um elemento radioativo. O principal decaimento é alfa, mas tem outros decaimentos. Vou deixar aqui perto, a gente poder ter uma noção aqui. Deve ser algo em torno de 0,2, bem pouco, né? Decaimento. Aí, como eu estava dizendo, tem um manualzinho, vem com as explicações tanto de calibração, né? Algumas normas, né? Calibração foi usado o nome JJG. Aqui tem uma explicaçãozinha. Uma coisa interessante esse quadro, ele mostra aqui, por exemplo, doses limites para pessoas da área da indústria, né, radiativa, a dose anual efetiva até por 5 anos, ou seja, a dose média efetiva durante 5 anos consecutivos é 20 microsievert, a dose efetiva em um único ano é 50 microsievert, a dose daí anual para ano, coisa na ordem de 150 microsievert. Então, a gente tem 20 microsievert, a radiação ambiente é microsievert, que é milisievert. Pessoas, né, comuns do público aí na ordem de 1 microsievert por ano. Então, aqui o ambiental a gente não tem quase nada. E da ordem de microsievert, né? Bom, basicamente é isso. Se quiserem saber mais, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário, né? Se gostarem do vídeo, curtem, compartilhem. A gente vai ter mais vídeos aí no canal nesse ano. Vídeos de eletrônica, vídeos de teoria elétrica, né? E eu só queria apresentar esse equipamento.